Shalom! Bom, dando sequência aqui ao nosso tempo, falando sobre 10 pilares de uma vida cristã mais profunda. A gente quer sair da superficialidade e a sensação é que à medida que a gente vai caminhando em período de jejum, de consagração, expostos à verdade da palavra, é como se a gente fosse deixando à margem. E eu uso até esse termo porque ele é tão comum a nós, biblicamente falando, sobre esse lugar de deixando a superficialidade. É o profeta que está sendo medido e entrando nas águas, e medido e entrando nas águas, até que já não possa mais dar pé. São os discípulos convidados a sair da margem e conhecer um Jesus em alto mar que eles não tinham a percepção antes. Nós falamos aqui então do primeiro pilar de uma vida cristã mais profunda, a revelação de Cristo. O segundo, a dependência do Espírito. Mas o terceiro que eu quero colocar para você, que está lá em Atos capítulo 4, é coragem para testemunhar. E é tão interessante porque uma vida cristã profunda é uma vida cristã de alguém que está afetando os lugares. Como que alguém pode entrar numa universidade, passar 4 anos lá e no final ninguém foi afetado? Como alguém pode conviver na mesma casa que pessoas não cristãs e ter um estilo de vida cristã que não comove? Como alguém pode ser gestor dentro de uma empresa, conduzir uma equipe de trabalho e ao final de 1, 2, 3, 5, 10 anos, ninguém ser despertado a confessar esse Jesus? A coragem para testemunhar dos discípulos na igreja de Atos demonstra a intrepidez dos discípulos, a ousadia. Muito foi falado que, pregue, se possível for, use palavras. Eu tenho uma meia-verdade nisso, ainda que eu não quero desconsiderar, mas o fato é que pregue também com palavras. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem quem fala? Óbvio que a pregação diz respeito às nossas atitudes, à forma com que conduzimos a vida, mas também através da nossa proclamação do Evangelho. Em Atos capítulo 4, nasce com Pedro e João confrontados pelos sacerdotes. Os líderes estavam perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus a ressurreição dos mortos. E no verso 3, eles são presos. Por quê? Porque estavam pregando o Evangelho a tempo e a fora de tempo, como o conselho de Paulo. Essa é uma marca de um cristão profundo. Alguém está incomodado em levar outros à salvação. E por quê? Por que ele está nesse lugar? Lá no verso 13, no 12, eles dizem: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, verso 13, sem instrução religiosa. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. E aqui eu quero deixar 3 marcas com você dessa coragem para testemunhar. Primeiro, é alguém que foi encontrado profundamente pelo Evangelho. Nós falamos à medida, isso aqui, gente, me confronta. Se tiver mais alguém confrontado em relação a isso, fala: me ajude, Deus, coloca aí, me ajude. Porque ele diz: não há salvação em nenhum outro. Sabe o que isso significa? É que a maneira com que falamos sobre o Evangelho, a intrepidez e a coragem que temos para testemunhar, reflete o nível de profundidade que nós temos de clareza da história de Cristo conosco. Sabe, quem assim está pisando em ovos o tempo inteiro, não entendeu a profundidade que o Evangelho gerou em você, não entendeu o impacto, não entendeu que nós somos livres da condenação eterna, que nós somos salvos. Não era uma possibilidade, era um destino, um escrito de dívida contra nós que representava a nossa condenação eterna. O fato é que agora em Cristo nós somos livres da morte. Ele está dizendo: não tem nenhum outro nome. Então eu tenho intrepidez, eu tenho coragem, eu não tenho intimidação. Eles estão sendo ameaçados, gente. Vamos ser sinceros. Você que está recebendo aqui esse vídeo, que vida cristã que a gente tem, que superficialidade a gente tem, a gente sequer foi ameaçado já. Sequer fomos presos, sequer fomos... Esses homens aqui
Eles estão dizendo, nós não vamos recuar. Por quê? Porque nós sabemos o que aconteceu conosco. Nós sabemos o que gerou em nós. Mas aí tem uma segunda coisa aqui, que a Bíblia diz que eles falam, ó, não tem salvação em nenhum outro, porque eu descobri o poder da salvação que operou em mim, então eu tenho intrepidez. Mas uma segunda coisa, a Bíblia diz que os membros do conselho viram que Pedro e João eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Sabe o que isso faz? Quebra toda essa nossa ideia. Não, eu estou fazendo teologia para ver se eu falo de Jesus. Não, corre o risco de no final de um curso teológico você falar menos de Jesus que falava antes. Porque não diz respeito a que você aprendeu simplesmente. Diz respeito a uma verdade que está acontecendo em você. Testemunha, alguém está falando o que aconteceu com ele. Mas ele faz isso porque ele sabe o impacto do que gerou nele. Mas em segundo lugar, a gente não pode estar preso a essas desculpas. Eles eram homens comuns, sem instrução. E o que isso significa? O fato de eles serem sem instrução é que nós já estamos aptos para falar. Por que não falamos? Por que não anunciamos Jesus? Por que passa um ano e a gente termina um ano e não foi nem um vizinho salvo, nem um parente alcançado, nem um amigo de trabalho transformado, ninguém foi batizado? Por quê? Porque a nossa vida cristã é superficial. A nossa fala acerca de Jesus é superficial. Esses caras aqui estão falando, isso aqui vale ser preso, isso aqui vale correr riscos, isso aqui vale, mas a gente não quer ter o desconforto com ninguém. A gente não quer ter nenhum tipo de embate com ninguém. Mas eles eram sem instrução. Sabe o que isso mostra? É que de Jesus só vale mesmo o que você viveu. E qual que é o grande ponto? É que a gente não fala porque a gente não vive. E aí fica difícil mesmo falar sobre um Jesus, falar com tanta paixão de um Jesus que a gente não vive. Que Deus nos guarde. Mas olha que interessante, diz que sem instrução, mas reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Você sabe, a nossa coragem para testemunhar vem de entender o que foi feito com a gente. Vem da gente não se apoiar em desculpas de que eu preciso ter um curso, eu preciso de uma oportunidade. Não, a Bíblia diz a tempo e fora de tempo. Você não precisa do tempo certo, isso aqui me confronta. Você não precisa do dia certo, o tempo certo. Porque você precisa de entender sobre o Evangelho que quem Deus escolheu encontrar, ele só vai precisar da sua boca para ser um canal. Nós não temos a obrigação de que as pessoas aceitem. Quando a gente entende isso, que a mensagem do Evangelho é como um leão faminto numa jaula, só precisa de abrir e ele faz o que precisa ser feito. Mas por fim reconheceram que eles, reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Coragem para testemunhar vem de quem está com Jesus. Estar com Jesus nos enche de coragem. Como eu não vou falar de alguém tão belo? Como eu não vou falar de alguém tão lindo? Como eu não vou falar de alguém tão especial? Sabe o que eu quero dizer para você? Se no seu cristianismo não tem salvações, ele é superficial. Qual foi a última vez que você fez o apelo para alguém? Isso nos confronta. Qual foi a última vez que você viu alguém chorando e entregando a vida para Jesus? Qual foi a última vez que você foi participar de um batismo na igreja? E não foi só lá o batismo. Gente, uma coisa é quando você chega à igreja e fala, estamos batizando 30, 50, estamos batizando 1000 pessoas, legal. Outra coisa é quando um batismo tem uma pessoa lá, uma, que é o seu vizinho. Tempo atrás eu tive a graça de Deus de ver a salvação de uma vizinha e ver. Não é qualquer pessoa, é alguém que Deus te usou para ser um canal. Meu Deus, como isso me confronta. Como o nosso evangelho é superficial e a gente passa e compra pão com o mesmo padeiro, a gente vê o mesmo porteiro, a gente vê os mesmos professores, a gente está na mesma família e a gente abre mão de falar com intrepidez. Esses caras estão ganhando o mundo. Eles vão conquistar o mundo, por quê? Pela intrepidez, coragem para testemunhar. Será que alguém pode colocar aí, Deus me dá essa coragem? Aumenta a minha coragem, eu não sei você, mas ele está dizendo, pede-me, eu te darei as nações, esse clamor por almas, essa coragem de falar do nome de Jesus, inclusive de ser
retalhado pelo nome de Jesus, nem todos aceitarão. Aqui os religiosos estão se levantando para prendê-lo. Talvez você fale, eu tenho assim, não quero ser tão intrépido porque nem todos aceitarão. Os principais religiosos, os homens poderosos não aceitaram e está tudo bem. Porque eu não tenho que ter a obrigação de que alguém receba o Evangelho. Meu único compromisso é falar do que Deus tem feito em mim. Coragem para testemunhar. Se o nosso Evangelho não tem salvações, ele é superficial. E nós precisamos de clamar, me dê um Evangelho mais profundo. Me dê um Evangelho que eu sou apaixonado pelas almas. Me dê um Evangelho que tocou, esbarrou em mim. Sai a pregação. Eu quero terminar hoje orando por isso. Eu não sei se você se sente desafiado. Nós estamos nesse tempo de jejum colocando também pessoas que não são convertidas. Isso precisa ser um alvo de vida do nosso coração, da nossa busca. Chorar pelo que Deus chora. Eu quero orar com você. Pai, nós oramos, nós estamos falando aqui que um terceiro pilar de uma vida cristã profunda é que o que a gente tem vivido, isso aqui, precisa redundar na salvação de outras pessoas. E se não redundar, tem alguma coisa errada. A gente pode até ter um evangelho performático, a gente pode até falar bonito, a gente pode até... Mas se isso aqui não está tocando outras pessoas, é uma expressão de que está faltando algo. Eu oro pedindo ao Teu Espírito, nos dá esse coração. Faz cada um de nós frutíferos. A gente quer ver a salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, aonde a gente passar. A gente quer chegar um dia diante do Senhor, com tanta gente que foi alcançada, simplesmente pela verdade algo que nós estamos testemunhando. Senhor, eu oro pedindo ao Teu Espírito. Nós queremos entender o que aconteceu conosco. Nos leva a essa compreensão. Nós queremos abrir mão das desculpas. Aqueles disseram, eles viram que esses homens eram iletrados. Nós queremos abrir mão das desculpas. Mas nós queremos falar de um Jesus que a gente está andando, que a gente tem contato. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Bom, encerro aqui o terceiro pilar e eu quero pedir a você, compartilhe com alguém, mande para alguém. Eu estou falando de pilares práticos aqui, usando a Igreja de Atos. Não deixe de compartilhar esse vídeo, enviar para alguém, curtir, comentar, para que a plataforma entregue para mais pessoas e vamos juntos para o quarto pilar aqui, olhando para a Igreja de Atos, de uma vida cristã mais profunda.